escolhido, alguém está sendo guiado em sua direção, e Deus pode já estar preparando o significado desse encontro de maneiras que você ainda não consegue ver. Você pode ter sentido isso na tensão silenciosa de uma conversa ainda não acontecida, na memória repentina de uma pessoa ou na sensação estranha de que sua vida está se aproximando de um momento que exige sabedoria. Seu peito pode se apertar quando você imagina o que poderia acontecer, porque parte de você espera que esse encontro responda a uma oração, enquanto outra parte teme ser decepcionada novamente. Mas a pergunta mais profunda não é apenas quem está vindo em sua direção. É se seu coração reconhecerá o que Deus está pedindo que você se torne antes que o encontro aconteça. Fique com esta mensagem, porque o encontro pode não começar com alguém parado à sua porta. Pode começar com Deus ensinando você a receber sem medo. Quando uma estação parece significativa, mas você não consegue nomeá-la, a confusão pode fazer cada silêncio parecer um aviso. O calendário secreto dos escolhidos pode ajudar você a identificar a estação em que está vivendo, entender por que ela parece pesada e reconhecer a diferença entre expectativa ansiosa e discernimento fiel. Ele foi escrito para ajudar você a refletir com firmeza, em vez de tentar forçar uma resposta de cada sinal. Para acessar o e-book, vá agora ao topo dos comentários e clique no link no comentário fixado. Depois, volte a este pensamento, porque a pessoa que está sendo guiada em sua direção pode estar conectada a uma lição que Deus está formando dentro de você agora. Você não precisa correr atrás do encontro para provar que ele importa. Talvez você tenha carregado essa incerteza através de momentos comuns. Você lava uma xícara e se pergunta por que um certo nome atravessa sua mente. Você dirige por ruas familiares e sente uma ternura inesperada por uma conversa que nunca aconteceu. Você abre seu telefone, não vê nenhuma mensagem e o coloca com a tela para baixo, com uma decepção que não quer admitir. O quarto permanece o mesmo, mas algo dentro de você parece alerta. Seus ombros se levantam levemente. Sua respiração fica superficial. Você começa a perguntar se está sentindo direção ou simplesmente tentando criar significado a partir da solidão. Essa pergunta merece compaixão, não vergonha. Deus não precisa do seu pânico para organizar o que é bom, e você não precisa fabricar movimento para ser fiel. A promessa nesta mensagem não é que um relacionamento, reencontro, oportunidade ou mudança material garantidos devam aparecer em um dia específico. O título é um convite à reflexão, não prova de que o céu agendou um evento inevitável. Pode estar apontando você para a possibilidade de que Deus está guiando pessoas, circunstâncias e decisões para um encontro que revelará algo importante sobre obediência. O encontro pode trazer conforto, correção, colaboração, amizade ou uma palavra breve que ajuda você a ver seu caminho com mais clareza. Sua responsabilidade não é controlar o resultado. Sua responsabilidade é se tornar atento, honesto e pacífico o suficiente para reconhecer o que está verdadeiramente à sua frente. Um encontro guiado nem sempre confirma sua história preferida. Às vezes, ele expõe a história que você precisa soltar. Imagine uma manhã comum quando a luz entra no seu quarto antes que você se sinta pronto para se levantar. Seu café esfria ao lado de um caderno enquanto você repassa uma interação recente e examina cada pausa, cada olhar, cada palavra que soou inacabada. Você se pergunta se a pessoa sendo guiada em sua direção é alguém do seu passado, alguém que você ainda não conheceu, ou alguém já perto de você cujo propósito ainda não se tornou claro. Sua mente busca certeza, porque certeza parece mais segura do que esperar. Mas o corpo sabe a diferença entre paz e compulsão. A paz pode ainda conter perguntas, mas não exige que você abandone sua dignidade.
A compulsão apressa você em direção a conclusões, mensagens, explicações e investimentos emocionais que a realidade não confirmou. O encontro certo não exigirá que você se torne falso para mantê-lo. Existe um tipo de maturidade espiritual que aprende a notar sem agarrar. Você pode reconhecer que uma conexão parece significativa sem declarar que conhece seu propósito final. Você pode orar por sabedoria sem transformar outra pessoa em uma resposta. Você pode permanecer aberto sem se tornar disponível para toda forma de confusão. Isso importa porque o medo muitas vezes se disfarça de urgência. Ele diz que, se você não agir agora, perderá o que Deus pretendia. Mas o que Deus leva você a não precisa de manipulação para sobreviver. Uma porta pode exigir coragem, mas não exigirá que você minta sobre o que vê. Uma conversa pode exigir vulnerabilidade, mas não deve exigir que você ignore desrespeito repetido. A pessoa guiada em sua direção ainda deve ser encontrada com verdade, liberdade e discernimento. Pense em José, que recebeu sonhos muito antes de entender o caminho que esses sonhos o levariam. Seu futuro envolvia relacionamentos, autoridade e reconciliação, mas o caminho não se desdobrou de acordo com a velocidade de seu entendimento inicial. Em uma vida comum, a estação de José pode parecer trabalhar em silêncio, enquanto outros parecem avançar. Manter seu caráter intacto quando ninguém reconhece a preparação e recusar-se a deixar que a traição defina a maneira como você trata a próxima pessoa. O encontro que Deus permite pode chegar depois que você aprendeu a não confundir atenção com amor ou oportunidade com designação. José não precisou forçar seu caminho para a sala certa. Sua formação eventualmente o colocou onde sua sabedoria poderia servir aos outros. Seu encontro pode ser menos sobre ser escolhido por alguém e mais sobre estar preparado para encontrá-los sem abandonar quem você é. Se você ignorar o sinal mais profundo, pode continuar repetindo o mesmo ciclo com nomes diferentes. Você pode acolher pessoas que despertam seu desejo, mas não sua paz. Você pode confundir inconsistência com mistério, distância com profundidade e intensidade emocional com direção espiritual. Cada vez, seu corpo dá informações que sua esperança tenta silenciar. Você perde o sono explicando o que deveria ser simples. Você abaixa padrões para preservar possibilidades. Você chama confusão de paciência porque teme que a clareza feche a porta. Mas ignorar o discernimento não protege um encontro. Apenas torna você menos presente quando o verdadeiro chega. A pessoa que Deus guia em sua direção não deve encontrá-lo consumido pela pessoa que o ensinou a duvidar de sua própria percepção. Há misericórdia em permitir que um padrão antigo termine antes que uma nova conexão comece. Então, que este seja um ponto silencioso de reconhecimento. Alguém pode estar sendo guiado em sua direção, mas você também está sendo guiado em direção à versão de si mesmo que pode receber esse encontro com responsabilidade. Se esta mensagem está ajudando você a nomear esse limite, digite as palavras 888 nos comentários como uma confirmação simples de que você está escolhendo clareza em vez de pânico e depois volte à mensagem. Não trate essas palavras como um feitiço ou uma garantia. Deixe que elas marquem a decisão interior de prestar atenção ao que é verdadeiro, soltar o que é forçado e caminhar devagar o suficiente para reconhecer a diferença. O encontro não é a única parte sagrada. A preparação também é sagrada. O conflito vai mais fundo do que se perguntar quem pode chegar. Por baixo da pergunta, muitas vezes há um medo de que, se ninguém vier, sua vida permanecerá incompleta. Esse medo pode fazer você colocar um fardo impossível sobre uma pessoa futura. Você espera que ela prove que a espera tinha significado. Repare o que outro relacionamento danificou e confirme que você não foi esquecido.
mas outro ser humano não pode carregar o peso de sua identidade. Quando você pede a um encontro que o resgate de si mesmo, mesmo uma boa conexão pode se tornar esmagadora. Deus pode estar guiando alguém em sua direção e também ensinando você a ficar firme o suficiente para poder acolher o amor sem adorá-lo. O padrão de raiz não é esperança, é a crença de que a esperança deve ser garantida através do controle. O reconhecimento sozinho não é suficiente quando você continua sentindo uma estação significativa, mas não sabe como responder sem pensar demais em cada detalhe. O calendário secreto dos escolhidos pode servir como um companheiro prático para oração, reflexão, discernimento e decisões diárias quando você precisa distinguir medo de direção e identificar o próximo passo fiel. Ele pode ajudar você a desacelerar, examinar o que uma estação está produzindo e responder sem se tornar passivo ou frenético. Muitos leitores que chegaram confusos ou cansados de esperar disseram que o material os ajudou a entender sua estação com mais clareza, organizar suas orações ou parar de interpretar cada silêncio como abandono. Para acessar o e-book, vá agora ao topo dos comentários e clique no link no comentário fixado. Continue ouvindo com a mente aberta, porque o próximo passo não é prever o encontro, mas entender o padrão interior que poderia distorcê-lo. Quando você sabe o que o medo tem feito, pode parar de pedir a outra pessoa que resolva o que só a verdade pode resolver. Sua mente pode analisar possibilidades, seu corpo pode reagir a memórias e seu espírito pode reconhecer um convite silencioso. Mas essas experiências não são idênticas. Um coração acelerado não significa automaticamente perigo, e uma forte atração emocional não significa automaticamente direção divina. O pensamento pode organizar fatos, o corpo pode sinalizar estresse, atração, cautela ou exaustão. O reconhecimento espiritual, muitas vezes, carrega uma qualidade sóbria que não precisa de emoção constante para permanecer real. Você pode se sentir movido e ainda estar disposto a esperar. Você pode se sentir cauteloso e ainda permanecer aberto a uma conversa. O discernimento se torna mais claro quando você dá a cada parte de si mesmo espaço para falar, em vez de permitir que a sensação mais alta se torne a autoridade final. Antes de interpretar a pessoa, observe o que a possibilidade está produzindo em você. É honestidade, paciência, coragem e respeito, ou segredo, obsessão e pressão? Os ambientes ao seu redor também importam. Alguns relacionamentos se tornam mais claros quando você nota como uma pessoa se comporta com aqueles que não podem beneficiá-la. Algumas possibilidades perdem seu brilho quando você vê que elas exigem que você se esconda, atue ou compita. Uma conexão pode parecer espiritualmente carregada porque toca uma ferida antiga, não porque carrega uma designação futura. É por isso que você não precisa de suspeita, isolamento ou teste dramático. Você precisa de tempo e observação consistente. Deixe que as ações tenham seu significado completo. Note se a conversa cria espaço para a verdade. Note se os limites são honrados sem punição. Note se você se torna mais responsável, generoso e fundamentado, ou se torna secreto e distraído. A orientação de Deus não torna você menos discernidor em relação ao caráter. Ela torna seu discernimento mais amoroso e mais preciso. A oposição muitas vezes funciona através de urgências menores. Uma notificação interrompe sua oração. Um dia difícil convence você de que deve se contentar com o conforto imediato. Uma comparação com o relacionamento de outra pessoa faz sua própria estação parecer vazia. A fadiga reduz sua capacidade de distinguir o que é importante do que é apenas barulhento. Então, uma mensagem passageira ou um lembrete inesperado recebe mais autoridade do que seus valores de longo prazo.
O barulho não precisa destruir sua fé, só precisa mantê-lo indisponível para sua própria atenção honesta. Você pode dizer que está esperando por Deus, enquanto permite que cada impulso ansioso defina o ritmo. Você pode pedir um sinal enquanto recusa a responsabilidade simples já à sua frente. O convite silencioso muitas vezes é protegido pela disciplina comum, sono, verdade, limites claros e a coragem de deixar espaço vazio. Chega um momento em que você para de negociar com o que já sabe. Você pode não saber quem está sendo guiado em sua direção ou quando o encontro acontecerá, mas sabe que correr atrás da incerteza o tornou menor. Você sabe que ensaiar conversas imaginárias substituiu viver o dia à sua frente. Você sabe que o desejo de conexão é bom, mas a demanda por confirmação imediata está esgotando sua alma. Este ponto de virada não exige que você se torne frio. Ele pede que você se torne limpo em sua esperança. Você pode dizer: acolherei o que é verdadeiro e soltarei o que precisa ser forçado. Essa frase muda a atmosfera dentro de você. Ela dá ao futuro espaço para chegar sem ser interrogado. Também dá ao presente permissão para se tornar significativo antes que qualquer outra pessoa apareça. Imagine uma carta lacrada repousando em uma gaveta de madeira. A carta existe, mas sua existência não significa que você deva abrir todas as gavetas da casa ou acusar o escritor de tê-lo esquecido. Ela tem um lugar, um tempo e uma mensagem que deve ser recebida com cuidado. Sua vida pode parecer aquela carta quando você sente que um encontro carrega significado, mas ainda não consegue ler as palavras. O papel é formado através do que você viveu. A tinta se reúne através de lições que você não escolheu. E o lacre protege o que não está pronto para manuseio descuidado. Você não está sendo negado simplesmente porque a mensagem ainda está fechada. Você está sendo convidado a se tornar o tipo de leitor que pode segurar a verdade sem transformá-la imediatamente em uma demanda. Dentro daquela carta, a formação acontece silenciosamente. A página não parece dramática enquanto as palavras estão sendo escritas, mas cada linha contribui para toda a mensagem. Suas decepções, orações, conversas e períodos de solidão podem estar moldando a linguagem de sua próxima estação. Você está aprendendo a dizer não sem crueldade, sim sem medo, e esperar sem fazer da espera sua identidade. A pessoa sendo guiada em sua direção também pode estar passando por uma formação privada que você não consegue ver. O silêncio dela pode não ser um castigo, e sua distância atual pode não ser evidência de rejeição. Duas vidas podem ser preparadas separadamente, sem que nenhuma das duas tenha acesso total ao processo. A sabedoria não está em inventar detalhes. Está em permitir que Deus trabalhe além do que seus olhos podem verificar. A carta também permanece lacrada, porque mãos descuidadas podem danificar o que foi meante para ser preservado. Pode ter havido relacionamentos, hábitos ou expectativas que tentaram forçar a mensagem aberta antes que você estivesse pronto. Você pode ter confundido pressão com paixão e buscado explicações que só criaram mais confusão. Algumas portas permaneceram fechadas porque você precisava de proteção de uma versão do encontro que teria alimentado sua insegurança em vez de seu crescimento. A restrição foi dolorosa, mas a dor não prova que a restrição foi sem significado. Uma estação fechada pode preservar sua capacidade de confiar. Uma conversa adiada pode impedi-lo de falar a partir do ressentimento. Uma pessoa que não responde pode estar lhe dando informações, mesmo quando nunca oferece uma explicação. Então, um dia, o lacre começa a se soltar. Não porque você o forçou, mas porque as condições ao redor da mensagem mudaram. Você possui mais honestidade. Você parou de pedir ao futuro que valide seu valor.
Você pode encontrar alguém sem imediatamente atribuir a essa pessoa um papel em seu destino. A carta se abre através de uma conversa, uma oportunidade, um entendimento renovado ou um momento simples em que dois caminhos se cruzam sem performance. O movimento pode ser suave, pode não se parecer com a cena dramática que você imaginou, mas você reconhece algo porque não está mais tentando fazer cada detalhe se encaixar em uma profecia. Você está presente o suficiente para ver o que está realmente sendo oferecido. A abertura não apaga a sabedoria, ela dá à sabedoria algo real para examinar. Se você se reconhece nesta imagem, digite as palavras "Estou pronto" nos comentários, não como uma demanda por uma pessoa ou resultado específico, mas como uma declaração silenciosa de que você está disposto a encontrar a verdade com um coração aberto e discernidor, e depois volte à mensagem. Prontidão não significa que você não tem perguntas. Significa que suas perguntas não controlarão seu caráter. A carta pode se abrir sem que você a arranque das mãos de outra pessoa. O que importa agora é como você responde quando a próxima conversa, convite ou realização chega. Um coração preparado não se apressa para possuir a mensagem. Ele escuta. O retorno não é uma performance na qual você prova que era digno do encontro. É um retorno à verdade de que sua vida já tem significado enquanto o encontro permanece desconhecido. Alguém pode estar sendo guiado em sua direção, mas você não precisa construir uma identidade em torno de ser aguardado. Você pode trabalhar, descansar, servir, aprender e amar as pessoas já presentes. Quando a possibilidade se tornar realidade, você trará uma vida inteira para a conversa, em vez de um quarto vazio exigindo ser preenchido. Esta é a diferença entre receber e agarrar. Receber permite que outra pessoa seja ela mesma. Agarrar exige que ela complete um roteiro que nunca concordou em ler. A orientação de Deus honra a liberdade, e sua paz deve honrá-la também. Uma prática fiel é criar um intervalo silencioso antes de responder a um contato emocionalmente carregado. Se uma mensagem chega e seu coração salta para 10 futuros imaginados, coloque o telefone de lado por alguns minutos. Respire lentamente. Leia as palavras novamente, sem adicionar promessas que elas não contêm. Pergunte a si mesmo o que é conhecido, o que é assumido, e qual resposta permaneceria honrosa mesmo se o resultado mudasse. Você não precisa de um ritual complicado. Você precisa de espaço suficiente para sua primeira reação se acalmar. Nesse espaço, você pode descobrir que pode responder com calor sem se explicar demais, fazer uma pergunta clara sem pedir desculpas por ter necessidades ou esperar até que possa falar sem tentar garantir a aprovação da outra pessoa. Um próximo passo fiel, muitas vezes é menor do que o medo sugere. Uma segunda prática é escrever uma frase honesta sobre o que você deseja e uma frase honesta sobre o que você não vai comprometer. Talvez você deseje companhia, mas não vai entregar o respeito mútuo para obtê-la. Talvez você espere reconciliação, mas não vai fingir que o dano nunca ocorreu. Talvez você sinta uma nova conexão profissional, mas não vai fazer promessas antes que os detalhes estejam claros. Coloque essas frases onde você possa vê-las antes de entrar em uma conversa importante. O desejo da direção, enquanto os limites preservam a verdade. Quando a pessoa sendo guiada em sua direção aparecer, você não precisará improvisar seus valores sob pressão emocional. Você já saberá que abertura e sabedoria podem viver juntas. O encontro certo não torna seus padrões desnecessários. Ele lhe dá uma oportunidade de praticá-los com graça. Às vezes, a proteção parece uma pausa. Às vezes, parece um limite que decepciona alguém que se beneficiou de sua confusão. Às vezes, parece uma porta fechada que o deixa sem explicação.
exceto a crescente firmeza dentro de seu próprio espírito. Não chame todo atraso de promessa, mas também não chame todo atraso de fracasso. Uma pausa pode revelar se uma conexão tem paciência. Um limite pode revelar se o afeto respeita a liberdade. Um ritmo alterado pode mostrar se você estava apegado a uma pessoa ou ao alívio emocional que imaginou que ela proporcionaria. A misericórdia nem sempre parece quente no início. Pode parecer como o espaço vazio deixado quando você para de correr atrás do que continua se afastando. Mas esse espaço pode se tornar o quarto onde o discernimento cresce. A decisão diante de você é simples, embora nem sempre fácil. Pare de organizar sua vida em torno de um resultado não confirmado. Se alguém está sendo guiado em sua direção, deixe que o encontro venha através de circunstâncias honestas, em vez de testes secretos, vigilância emocional ou tentativas repetidas de provocar uma resposta. Continue se tornando confiável com o que já está em suas mãos. Responda às responsabilidades de hoje. Repare o que você pode reparar. Solte o que recusa a verdade. Mantenha seu coração disponível, mas mantenha sua vida enraizada. Uma pessoa pode se juntar ao seu caminho, mas não deve se tornar a condição sob a qual você permite a si mesmo viver plenamente. A decisão fiel é se preparar para uma conexão significativa sem adiar sua obediência até que ela chegue. Existe uma maneira silenciosa de honrar o que você reconheceu. Se esta mensagem se tornou um amém interior para você, você pode tocar o like como um amém silencioso sem adicionar palavras. Deixe que essa ação represente gratidão pela sabedoria que você está recebendo, não uma demanda de que um resultado específico deva aparecer. Depois, mantenha sua atenção no trabalho mais profundo, porque o reconhecimento é mais belo quando se torna viver responsável. Você não está tentando fazer o céu notar você. Você está permitindo que seu próprio coração note o que o medo escondeu. Isso é suficiente para este momento. Alguém veio à mente enquanto você estava ouvindo. Talvez um amigo paciente, um familiar que tem carregado uma estação difícil, ou uma pessoa cuja gentileza silenciosa o ajudou a permanecer fundamentado. Compartilhe esta mensagem com essa pessoa como um ato de cuidado, especialmente se ela precisar de um lembrete de que o discernimento pode ser gentil e a esperança não requer pânico. Não envie para pressioná-la a uma conclusão. Envie como uma pequena entrega de conforto, deixando-a livre para recebê-la em seu próprio tempo. Às vezes, a pessoa que vem à mente não é a pessoa sendo guiada em sua direção, mas a pessoa que Deus está guiando você a encorajar. Agora, você pode reconhecer o acordo por baixo da incerteza. Você não é esquecido porque o encontro não aconteceu. Você não está atrasado porque o caminho de outra pessoa parece mais claro. Você não é obrigado a correr atrás do que Deus não confirmou. Você pode permanecer aberto sem se tornar desesperado, esperançoso sem se tornar presunçoso e discernidor sem se tornar endurecido. Se essa é a identidade que você está escolhendo, digite as palavras exatas, sou guiado por Deus, como uma confirmação, não como um desejo de controle. Deixe que a declaração o retorne à verdade de que a orientação pode incluir preparação, restrição, redirecionamento e paciência. Sua identidade é maior do que a chegada de uma pessoa e seu futuro não depende de forçar uma porta a se abrir. Talvez agora você consiga sentir a diferença entre esperar por alguém e estar preparado para encontrar alguém. O primeiro pode deixá-lo olhando para o horizonte até que o presente desapareça. O segundo permite que você permaneça acordado para a vida, já se desdobrando ao seu redor. A pessoa sendo guiada em sua direção ainda pode ser desconhecida, ou a pessoa já pode estar perto de você em um relacionamento cujo significado está amadurecendo lentamente.
De qualquer forma, a obra de Deus não é medida apenas pela chegada visível. Ela também é vista na maneira como seus ombros baixam quando você para de forçar uma resposta, na maneira como sua oração se torna menos frenética e na maneira como você pode dizer não sem temer que a obediência o deixará sozinho. O encontro lacrado, se vier, encontrará um coração que aprendeu a receber sem posse. Então, caminhe para os dias que vêm com os olhos abertos e as mãos desfechadas. Preste atenção à consistência, ao caráter, ao tempo e ao fruto de cada conexão. Deixe que as conversas se desenvolvam sem atribuir a elas um destino que não ganharam. Deixe que o silêncio o informe sem se tornar uma sentença contra seu valor. Se alguém se aproxima, acolha a oportunidade de ouvir. Se alguém se retira, aceite a informação sem correr atrás de uma explicação que pode nunca vir. Seu próximo passo fiel pode ser uma mensagem, um limite, um pedido de desculpas, um descanso, uma decisão ou a coragem de permanecer imóvel. Você não precisa performar prontidão. Você precisa praticar a verdade no lugar onde está. Você pode descobrir que o encontro mais importante não é apenas com a pessoa sendo guiada em sua direção, mas com o eu que Deus tem pacientemente restaurado dentro de você. Esse eu está menos impressionado com intensidade e mais atento à integridade. Ele não chama mais cada coincidência de comando ou cada atraso de rejeição. Ele pode sentir esperança sem fazer promessas em nome de Deus. Ele pode amar outra pessoa sem abandonar a sabedoria que mantém o amor saudável. Quando o encontro chegar, você pode reconhecer seu valor, não porque cria caos, mas porque lhe dá espaço para permanecer honesto. E se o encontro tomar uma forma diferente do esperado, sua paz não entrará em colapso. Você ainda saberá como caminhar para frente. À medida que esta mensagem chega ao seu fim, lembre-se de que o título não é uma demanda para prever o futuro. É um convite gentil para notar como a orientação pode estar moldando você antes de revelar o lugar de outra pessoa em sua história. A espera tocou seu corpo, seus pensamentos, suas orações e seus relacionamentos. A incerteza expôs onde você tentou controlar, o que só o tempo poderia esclarecer. A carta oculta mostrou que a preparação pode acontecer além da sua visão, e a abertura lembrou que prontidão não é posse. Agora, carregue esta consciência para seus quartos comuns, suas mensagens não respondidas, seu trabalho, seu descanso e sua próxima conversa honesta. Alguém pode estar sendo guiado em sua direção, mas você também está sendo guiado para a paz. Que você seja protegido de conexões que bajulam seu desejo, mas enfraquecem seu caráter. Que lhe seja dada sabedoria para reconhecer a gentileza sem exagerá-la, cautela sem transformá-la em desconfiança e esperança sem torná-la uma exigência. Que você encontre força para caminhar devagar o suficiente para ouvir, firmeza o suficiente para dizer não e brandura o suficiente para permanecer aberto quando o amor verdadeiro chegar. E que quando o encontro chegar, você o receba não como um resgate, mas como um companheiro de caminho que caminha ao seu lado enquanto você continua sendo guiado por Deus.